desistir, ele continua com a guerra tarifária em termos de importação e exportação de mercadorias, com aquela intenção de reavivar a indústria americana, né? Ele acredita muito, assim como seus assessores, que ao implementar barreiras tarifárias para produtos importados entrarem nos Estados Unidos, ele vai fazer com que as indústrias novamente se estabeleçam dentro do país, fazendo com que o país volte a ser industrializado. A gente precisa lembrar que nas últimas décadas os Estados Unidos transferiu parte da sua indústria para a China e para outros países asiáticos. Não é uma realidade exclusiva dos Estados Unidos, mas de muitos outros países ao redor do mundo. A União Europeia também se encontra na mesma situação, fazendo com que boa parte da indústria, principalmente de produtos do dia a dia, produtos mais simples, saísse daqui do país, até por conta das questões de custo de produção na China, que são muito menores. E agora a ideia é voltar com a indústria para dentro dos Estados Unidos, e a guerra tarifária não para de escalar, cada dia anunciando mais impostos e mais tarifas e muitas das vezes envolvendo parceiros comerciais de longa data dos Estados Unidos. Ele vai mesmo manter essa guerra de pé? Davi, eu acho que a guerra tarifária é um item altíssimo na agenda do Trump e, curiosamente, não foi das mais comentadas na época de campanha. Curiosamente, a parte de imigração, a parte de violência, etc. e tal, foi muito mais da mudança dos costumes, dos woke, etc. Ficou muito mais em, em, em ênfase na mídia do que a guerra tarifária. Então, é um negócio que levou muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, com a criação da OMC e etc. E os Estados Unidos, de acordo com o Trump, se sentem tratados de uma maneira unfair, ou seja, sem competitividade por parte do mundo inteiro. Mas é importante a gente refletir que também grande parte do crescimento e da importância dos Estados Unidos e dos lucros das grandes empresas manufatureiras e que tiveram suas ações explodindo no Wall Street e também às vezes caindo, etc., como o caso automotivo ou as empresas de tecnologia, etc. e tal, tem muito a ver com a importação, ou seja, a importação de serviços de países asiáticos, latino-americanos, particularmente na NAFTA, por exemplo, no tratado norte-americano com o Canadá e o México, é, eu vou dizer que 90% dos home appliances que se vendem nos Estados Unidos são feitos por empresas americanas que estão usando a manufatura no México. Na parte de automotiva também. O Brasil também foi afetado, e nós vamos falar um pouco mais sobre especificamente o Brasil. Eu acho que existe um, um eixo econômico que os assessores do Trump estão dizendo o seguinte: aquilo que eu conseguir arrecadar a mais de tarifas, eu vou poder eu vou poder usar esse dinheiro para balancear a redução nos impostos que eu vou tirar dos americanos. Particularmente, os democratas criticam porque quem vai se beneficiar com essa redução de impostos são, teoricamente, aqueles que vêm fabricar nos Estados Unidos, que não vão, que aqueles que vierem fabricar nos Estados Unidos, que não estão hoje, não, teoricamente, não teriam taxa. Mas, ora, se o aço tá com tarifa e eu tenho que trazer o aço para produzir uma coisa nos Estados Unidos, de qualquer maneira eu vou estar com a matéria-prima de uma maneira super valorizada. É confuso demais, eu acho que vai, inclusive para os primeiros dias de abril, o Trump deveria ter feito um pronunciamento, vai fazer um pronunciamento nos primeiros dias de abril sobre realmente a abrangência dessas tarifas da famosa reciprocidade. Inclusive, tem uma teoria que ele chegou a pensar, é que seria flat 20% para todos os países, para tudo que vier importado nos Estados Unidos. E, obviamente, os economistas que estão perseguindo a agenda do Trump já estão falando lá, são 10, 15 trilhões de importação, seja o que for, 20% dá tanto que eu posso jogar esse dinheiro para poder tirar outros benefícios na parte da agenda de baixar impostos, etc. É muito complexo. Eu acho que ele não vai desistir. Eu acho que serão
implementadas tarifas, algumas já foram, na realidade, já entraram em vigor, mas eu acho que ele vai usar isso como mola de negociação muito forte. É impossível, meu caro Davi, falar com precisão quanto, contra quem, por quanto tempo e todos os produtos nessa altura da nossa visão. Tem muita coisa para acontecer. Arsênio, tá aí uma das lições que talvez os Estados Unidos possa aprender com o Brasil. Taxar mais, aumentar impostos, acreditando que você vai conseguir arrecadar mais e vai conseguir subsidiar outros meios e outros centros de produção, não é uma ideia que parece que funcione muito bem. Quando você aumenta imposto, você causa inflação dentro do país. Quando você causa inflação, você diminui o poder de compra da população, que vai comprar menos, e comprando menos, gastando menos, vai fazer com que menos impostos sejam de fato gerados, impossibilitando assim subsídio de outras áreas. O Brasil conhece isso muito bem. Talvez os Estados Unidos tenham que aprender um pouquinho que essa ideia não funcione. E no sentido de tentar ensinar os Estados Unidos, parece que os diplomatas brasileiros estão bastante empenhados em tentar negociar com o governo americano a possibilidade de algum alívio aí no comércio entre Brasil e Estados Unidos. Será que isso vai dar certo? A gente vai conseguir algum sucesso nisso? Olha, eu acho que o Brasil, a gente tem essa admiração pela capacidade diplomática do Itamaraty, que realmente é respeitado mundialmente como sendo o berço de pessoas muito bem treinadas na área de diplomacia, etc. Os brasileiros, final de março, um grupo de brasileiros, eu quero crer que um dos principais assessores do presidente Lula, o Celso Amorim, que é um veterano nessas negociações, participou de praticamente todas as grandes negociações de OMC, de relações com o Norte-Sul, etc., etc., estão todos muito empenhados em falar de uma coisa com relação a o Brasil talvez seja um dos poucos países que tem uma história de cooperação com os Estados Unidos forte, pacífica e construtiva, com milhares de empresas americanas instaladas no Brasil, desde do setor manufatureiro até o setor de serviços, financeiros e etc. E a balança comercial do Brasil, inclusive, está deficitária em relação aos Estados Unidos. O Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. A gente pode talvez entrar um pouco mais no detalhe sobre os produtos, mas enquanto a China, em grande parte provocada pelos próprios investimentos americanos, chegou no absurdo de ter $1 trilhão de superávit acumulado com os Estados Unidos, o Brasil mantém um nível de importação e exportação somados de aproximadamente $100 bilhões por ano, 50 bilhões de exportação, 50 bilhões de importação, mais ou menos, e um grande contingente que desbalanceia a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é que a remessa de lucros das empresas americanas que estão no Brasil ultrapassam $5 bilhões. Ou seja, existe realmente uma remessa de lucros que são feitos através da exploração das empresas americanas sobre o mercado brasileiro. Então, eu acho que os diplomatas brasileiros serão capazes de demonstrar isso com bastante eloquência. E eu acho que os economistas do Departamento de Comércio americano e as pessoas que não precisam estar exatamente alinhadas, ou seja, têm que estar alinhadas com a agenda do Trump, mas que vão olhar para tudo isso com uma forma técnica, eu acredito que vão se sensibilizar e eu acho que talvez possa haver flexibilizações. Hoje é um tarifaço irrestrito, né? Não olha a direção, né? Ele já prometeu que irá tarifar todo e qualquer país no sentido de proteger a economia americana. Isso afeta, obviamente, o Brasil. O Brasil exporta muito petróleo, que é um segmento importante para a indústria brasileira.
muito também material de ferro e aço, são duas indústrias aí que consideram muito a exportação, principalmente para abastecer ali a indústria de automóveis e também de eletrodomésticos dos Estados Unidos. Então, vai ter um impacto bem relevante. Vamos torcer aí para que esses dois países consigam entrar no consenso. Não parece ser uma missão fácil para os diplomatas brasileiros. Vão ter que gastar bastante saliva ali negociando. Se parceiros tão antigos e tão próximos como Canadá e México, que estão dentro de um acordo de comércio já existente, né, que é o NAFTA, já estão tendo dificuldades, estão tendo que retaliar, como o próprio Canadá teve que retaliar o tarifaço aplicado pelo governo Trump. Não parece ser uma missão tão simples e tão fácil para o Brasil e para os seus diplomatas, principalmente considerando que o governo brasileiro não é um dos mais afetos ao governo norte-americano nesse momento. Então, vai haver aí uma dificuldade de interlocução. Mas vamos ver em que caminho isso vai dar. Há muitas dúvidas se isso de fato vai fazer com que a economia americana volte a crescer como está. Existem alguns especialistas que sim, falam que primeiro precisa haver uma recessão, que vai ser provocada justamente por esse tarifaço, para que depois as coisas possam melhorar. Não sei se 4 anos de governo é suficiente para que isso tudo aconteça e ele continue mantendo essa popularidade, principalmente se ele está pensando aí em uma reeleição, né? Mas vamos ver no que dá. O importante é que o Brasil, sim, é um grande exportador para os Estados Unidos, como você mesmo falou, é uma balança até negativa para o Brasil, vamos chamar dessa forma, porque apesar de exportar muito, acaba importando muito mais coisa do que manda para cá, né? Essa é uma realidade do Brasil, não só com os Estados Unidos, como para vários outros países também. Mas vamos torcer para que o nosso cafezinho aqui não fique tão caro quanto está aí no Brasil, né? Essa é a principal questão.